Bom dia a todos. Hoje nós iremos iniciar uma campanha sobre a liderança de Moisés. Eu fiz um pequeno resumo, né? A liderança de Moisés, nós vamos ler Deuteronômio 1, né? Aqui eu fiz um pequeno resumo já para adiantar para vocês. A história de Moisés, todo mundo já conhece, né? Que ele foi achado num cestinho e foi criado por uma rainha no Egito, né? No castelo. E os hebreus estavam no Egito há quase 400 anos e tinha se tornado muito numeroso e muito bem de vida. E isso aí estava causando muita inveja no faraó. O faraó resolveu aniquilá-los, mandou tratá-los severamente e ordenou que se lançasse ao Nilo todos os seus filhos recém-nascidos, né? E aí que entra Moisés, que ele, para não ser morto, a mãe dele colocou ele no rio. E ele foi criado lá, né? Mas depois, Moisés, já chegando aos 40 anos de idade, ele viu a aflição dos israelitas e tomou sua defesa. Viu o quanto eles eram maltratados, escravizados. O faraó ficou sabendo e mandou procurá-lo para dar-lhe a morte. Então Moisés fugiu para a terra de Madiã, onde ficou a guardar ovelhas. Em dia chegou com seu rebanho ao interior do deserto, perto do monte Horebe. E ali o Senhor lhe apareceu no meio das chamas, né? Aqui já está bem adiantado. Nós vamos ler, vamos ler aqui na parte, versículo 1. O Senhor, Deus de nossos pais, né? É a oração, o discurso de Moisés. O Senhor, Deus de nossos pais, nos aumente como sóis, ainda 1000 vezes mais, e vos abençoe como vos tem falado. Como suportaria eu sozinho as vossas moléstias e as vossas cargas, vossa diferença? Que Deus deu para ele a incumbência de tirar o povo de lá, né? Do Egito. E ele sentiu assim, muito assim, agoniado, porque como que ele ia fazer isso sozinho, né? Tomai-vos, homens sábios, inteligentes, experimentados entre as vossas tribos, para que os ponha por vossa cabeça. Então vós me respondeste e disseste: bom, é fazer a palavra que tem falado. Tomei, pois, as cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados. Ele sozinho não poderia fazer tudo isso. Então ele foi aconselhado, né, a pegar os homens mais sábios, mais inteligentes, que pudessem ajudar ele nessa empreitada. E tomei, pois, as cabeças de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeça sobre vós, e por capitães de milhares, e por capitães de 100. Eles tinham que dividir mais de 3.000 pessoas em várias, né, de 100, de tanto que eles pudessem. E no mesmo tempo mandei os vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos e julguei justamente entre o homem e seu irmão e entre o estrangeiro que está com ele. Não atentais para pessoas alguma em juízo. Ouvirei assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém a causa que vós for difícil, farei vir a mim, e eu a ouvirei. Assim naquele tempo vos ordenei todas as coisas que havias de fazer. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que viste, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegamos a Cades Barneia. E aqui, nessa parte aqui,
ele dividiu, né, os problemas que ele ia ter. Os problemas que Moisés vinha enfrentando na gestão do seu povo no deserto era muito grande. A multidão de pessoas era muito grande. Tinha homens, mulheres e crianças. Nesse período, Moisés já liderava o povo hebreu e exercia as funções de instruir o povo acerca da lei de Deus. Eles tinham que ter respeito no meio do povo lá, não fazer baderna, né? Porque era muita gente. Julgar as causas que surgiam no meio do povo, que também tinha muita briga. No entanto, por causa do grande número de pessoas, Moisés passou a ficar sobrecarregado e em nenhum momento do dia saía da presença do povo. Foi então que seu sogro, Jetro, que na ocasião visitava Moisés, disse a ele que teve aquela ideia de dividir em grupos. Falou, não é bom você fazer isso tudo sozinho, é tarefa demais, você ficará esgotado. E essa tarefa é muito pesada para uma pessoa só. Você não pode executá-la sozinho. Ninguém pode fazer uma grande tarefa desse nível sozinho. Você tem que ter alguém para te ajudar. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhe como deve viver e o que deve fazer. O sogro dele era um homem muito sábio, mas escolha dentre todo o povo homens capazes, temente a Deus, dignos de confiança e inimigos dos ganhos desonestos, né? Dos corruptos, porque isso já existia, gente, não é só hoje não. Estabeleça-os como chefe de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos, sem precisar chegar até você. E isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você, né? O conselho de Jetro visava a efetividade do trabalho que Moisés vinha fazendo, bem como o bem-estar do povo e do próprio Moisés. Dessa forma, aceitando as instruções do sogro, Moisés escolhe homens capazes e os coloca como líderes do povo. Imagina se liderar no deserto um monte de gente, né? As coisas a partir desse momento começaram a funcionar bem, em grupos grandes e pequenos, cujos líderes julgavam as causas do povo e tudo era melhor administrado. Mas aqui que está assim, a grande questão. Se eles iam fazer uma viagem pequena de 15 a 20 dias, por que eles permaneceram 40 anos no deserto? Nesses 40 anos, gente, eles não ficaram assim, vagando, sem trabalhar. Não ficaram. Eu fiz uma pesquisa e descobri, porque eles a maioria, eles trabalhavam em trabalhos de lavoura. Então, nesse intervalo, algumas tribos se dividiram, né? Se dividiram e depois que eles se encontraram, aqui está assim, segundo os estudos, um grupo de Abiru mais indisciplinado do que os outros pôde se revoltar abertamente, sendo perseguido pelas tropas do faraó. Um outro grupo preferiu fugir. Daí a existência na Bíblia de duas versões, uma dizendo que os hebreus foram perseguidos e outra segundo a qual eles fugiram, apesar das oposições das tropas de faraó, que os teriam perseguido. Isso explicaria também as duas rotas seguidas pelos hebreus no deserto, a do norte pelas tribos que foram perseguidos e a do sul pelas que teriam fugido, ou vice-versa. Inúmeros historiadores da Bíblia são partidários de uma ou de outra dessas rotas. O que eles pensam ter sido escolhido pelo mesmo grupo de hebreus guiado por Moisés.
De fato, a tradição inclina-se a favorecer a rota sul, que era seguida por Moisés, e não menciona os outros grupos. Portanto, não existe uma escolha a ser entre duas rotas possíveis guiada por Moisés. Este escolheu somente uma, com certeza do sul, enquanto outros grupos que havia partido, possivelmente um pouco antes de Moisés, tomaram outro rumo, talvez para o norte. Os redatores do livro do Êxodo dedicaram-se unicamente ao relato da peregrinação chefiada por Moisés, no contexto religioso, né? Como Moisés foi criado pelo Egito, ele era praticamente um egípcio, né? E quanto à sua juventude e ao seu casamento, as tradições bíblicas diferem. Casamento com a medianita Séfora, com uma mulher da tribo de Cusã, ou ainda como uma quenita. Aqui duas tradições se confrontam. A do Êxodo, Moisés casa-se com a filha da medianita Jetro. Então tem não bate bem, né? Assim, segundo o historiador. Porém, tem sido pouca importância para que nós... isso não é tão importante aqui na história. A história mais importante é a ida dele para outra cidade, né? A terra prometida, que era a terra de Canaã. E o que eles fizeram nesse intervalo? Né? Aí que está, assim, o X da questão. Eles ficaram vagando sem fazer nada? Não, né? Alguns paravam, plantavam com certeza alguma coisa, né? Mas eles demoraram muito por causa das brigas constantes que eles faziam, e era muito indisciplinado. Eles nunca estavam contentes com nada, né? E era difícil eles mandar esse povo tudo para outro lugar sem ter alguma briga, né? Numerosas passagens do livro do Êxodo nos permitem pensar que o grupo de Moisés dirigiu-se diretamente através do deserto de Sur para o Ais de Cádiz, que era considerado o antigo lugar santo. É provável que aí tenha armado suas tendas, aqui que entram as questões, pois a região era relativamente rica em pastagens e em água e lhe dava condições de vida. Deve ter permanecido nessa região por um longo período, por isso que fala que eles ficaram 40 anos no deserto. Eles já não saíram doido indo já direto para a terra do Canaã. Nesses 40 anos eles pararam, né? Eles ficaram nessas outras cidades, mas eles nunca deixaram de sonhar em chegar à Terra Santa, que Deus ia dar para eles, né? Devem ter permanecido nessa região por um longo período, durante o qual alguns grupos deslocaram-se para o sul. Com efeito, disse frequentemente que eles se reagruparam, em Cádiz, um desses grupos indo apacentar seus rebanhos no Sinai Central. Deve ter sofrido com a escassez de alimentos, sendo levado a se alimentar de maná, que é, conforme sabemos, uma secreção produzida por 2 insetos, segundo o estudioso. Um outro grupo, vagando na parte noroeste do Sinai, pôde-se, no fim da primavera, se alimentar de codornizes que podem ser abatidos em grande número nessa época e nesse lugar ao voltar da sua migração. Êxodo 16:1. Os milagres da água do rochedo de Horebe é com frequência repetido pelos beduínos de hoje. A pedra porosa de certos rochedos absorve a água do subsolo e essa, ao se evaporar, forma uma crosta dura e seca na superfície do rochedo. Basta quebrar essa crosta para que a água corra em grande quantidade. Esse estudo, gente, é de pessoas que estudam arqueologia e estudam os enigmas da Bíblia. A Bíblia já
tem outro pensamento para isso, viu? Outro já fala que ele pôs a vara e quebrou a rocha. Moisés deve ter conduzido um desses grupos em direção ao Monte Sinai e tê-lo feito vagar por um longo período, porque os hebreus que o acompanhavam queixavam-se de terem sido conduzidos para um deserto sem água e sem terra fértil. Está em Números 22:5. É provável que se possa situar o episódio das tábuas da lei e do bezerro de ouro durante um desses longos períodos no deserto. Nesse longos período do deserto, nem todo mundo que estava lá, gente, era de Deus. Tinha muita gente, como diz, infiltrado no meio, que fizeram um bezerro de ouro e adorava como se fosse Deus. E eles pararam, construíram cabana, eles tiveram uma vida no deserto. Eles não ficaram andando como muita gente imagina, andando 40 anos, né? Por isso que é bom a gente estudar e ver mais fonte. A Bíblia, não que a Bíblia esteja errada, mas a Bíblia não menciona o que eles fizeram durante esses 40 anos, né? Então, eu resolvi fazer essa pesquisa e na próxima nós vamos aprofundar mais, tá? É só uma entrada para vocês terem uma ideia do que se passou nesse intervalo de 40 anos. E não devia ser também tão longe, porque se você vai em 20 dias, por que 40 anos? Isso o que, né? Então nós vamos, enquanto vocês vão ficar pensando nesse problema, nós vamos fazer uma oração. Oração de libertação. Senhor nosso Deus, soberano, eterno, todo-poderoso, a quem tudo pertence, vós que tudo fizeste, que tudo podeis transformar segundo a vossa vontade, vós que na Babilônia transformaste as chamas da fornalha ardente, ateada 7 vezes mais em orvalho, e assim protegestes e salvastes os vossos 3 jovens santos, vós que sois o médico, o remédio das nossas almas, que pedimos nessa manhã, meu Pai, que tira toda a seta envenenada do inimigo contra a nossa vida, contra o nosso trabalho, que o Senhor vai abençoando a cada um que está estudando a Tua palavra comigo, que eu estou fazendo essa obra porque o Senhor me ordenaste, porque muitos não conhecem a Sua palavra, Senhor, e eu peço a Ti, Senhor, que vai nos ajudando, vai nos moldando conforme a sua vontade, meu Pai. Derruba por terra toda a inveja, toda a fúria do inimigo. Abençoe a nossa nação, o nosso presidente. Coloca seu exército de anjos dentro de cada repartição, Senhor amado, pública nesse país, Senhor. Vai derrubando por terra todo o levante, toda a emboscada, toda a cilada do inimigo, que o Senhor vai abençoando poderosamente, no nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado. Se vocês gostaram, deixe o joinha, compartilhe e se inscreva nesse canal para que ele possa crescer e atingir mais gente, tá? Obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.